Olá, vamos para mais um vídeo. Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Ieda e hoje eu quero falar sobre ansiedade. Eu queria contar um relato. Eu já tive uma crise de ansiedade sem saber o que estava acontecendo e foi desesperador. Eu estava numa fila de banco. Nem me lembro, isso faz mais ou menos uns 8 anos. Eu nem me lembro o que eu estava fazendo naquele lugar. Eu tinha que resolver alguma coisa ali, tá na mesa da gerência. Sei que eu estava numa espera de atendimento. E de repente tinha várias pessoas ainda na minha frente para serem atendidas. E de repente me deu um desespero, uma angústia, uma irritação de estar ali. Eu comecei a ficar muito agitada, muito irritada de estar ali. E uma sensação de sufocamento. Eu precisava sair daquele lugar, mas eu sabia que tinha que resolver as coisas. E aí acabou que a ponto de eu procurar alguém do banco e falar: puxa, mas isso aqui tá muito devagar, eu preciso resolver. Como é que é? Não tem mais gente para atender, porque tem muita gente e a gente tá aqui esperando já faz tempo. E eu não sei nem quanto tempo eu tava ali. Mas foi começando a me dar uma agonia, uma irritação, e o rapaz me respondeu que não tinha e que tinha que fazer. Eu olhava em volta, via aquelas outras pessoas também ali paradas esperando. E foi me dando uma agitação que eu não consegui ficar naquele lugar. Eu saí dali, eu deixei a fila, deixei o lugar e voltei para casa. E no caminho para casa, eu era perto de casa, o banco, e eu fui andando para casa, e cada passo que eu dava, eu ficava com taquicardia, e aí meu coração estava acelerado, e a minha respiração ofegante, e aquele desespero, aquela coisa que eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu só sabia que eu precisava chegar em casa rápido. Eu precisava chegar em casa, e quando eu cheguei em casa, eu só consegui deitar na minha cama para pedir para Deus para aquela sensação passar. Porque foi assim, desesperador. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sentia que o meu coração estava disparado. Eu sentia que estava dando uma quentura no corpo, uma dor nas costas, uma coisa assim terrível. E pra mim realmente foi uma sensação de morte. Foi muito ruim. E eu fiquei com muito medo, porque naquele horário os meus 2 filhos eram crianças pequenas e os 2 estavam na escola. Então eu fiquei realmente num desespero muito grande. A minha sensação era: e se eu morrer agora? E os meus filhos estão na escola, o que vai acontecer? Pedindo a Deus para que nada de mal acontecesse, e aquela sensação, aquele desespero e o coração disparado. Eu não sabia o que fazer, não procurei ninguém, não sabia para quem pedir ajuda. E realmente eu acabei nem querendo pedir ajuda de ninguém, porque eu não sabia o que era, mas nunca tinha ouvido falar nenhuma descrição do que era uma crise de ansiedade, de pânico assim. Mas eu fiquei ali quieta, realmente pedindo a Deus para que passasse logo. A única coisa que eu fiz foi tentar respirar pausadamente, respirar fundo, de olhos fechados, e ficar esperando aquela sensação ruim passar. Eu sei que eu fiquei ali por quase 1 hora, até que meu corpo foi reagindo de uma forma a se acalmar, a se aquietar, aí voltando a um ritmo normal de batimento cardíaco. Aquela sensação de peso no corpo, nas costas, foi amenizando. E eu percebi que eu estava melhorando. E foi assim, muito bom. E eu fiquei muito grata a Deus por isso. E fui voltando ao meu estado normal de emotivo, assim, porque eu estava realmente muito preocupada, com muito medo. E eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que tinha acontecido, não tinha entendido nada, mas foi uma sensação terrível. E que eu percebi que estava passando. Quando eu vi que eu estava melhor, eu já levantei, fui tomar um pouco de água e vi que aquele peso nas costas tinha passado. Parecia que eu não conseguia mais sentir o meu coração como eu estava sentindo antes, porque eu senti que parecia que o coração... Naturalmente nosso coração não para de bater, né?
mas a gente não sente o coração batendo. Se a gente sente, parece que tem alguma coisa errada, né? E aí eu percebi que eu tinha melhorado e eu já me adiantei e ia até a escola dos meus filhos. Até preferi ir andando, era um caminho mais longo, mas eu falei, vou andando, que assim eu vou caminhar um pouco, vou descansando assim, tomar um ventinho e refrescar um pouco o corpo. E assim, até se precisar depois eu já peço ajuda de alguém para eu voltar. Não achei que eu estava em condições de dirigir. E felizmente, durante todo o caminho, que levou ali uns 20 minutos, 25 minutos, eu estava bem adiantada, então fui bem devagar, meio que tentando distrair a cabeça, olhando para as vitrines das lojas, olhando para dentro dos comércios, atravessando a rua com calma, esperando o farol fechar com tranquilidade, sem nenhuma pressa. Era uma forma que eu entendi, que eu achei de me acalmar. E foi bom. Graças a Deus deu tudo certo. Eu cheguei realmente adiantada um pouco, aguardei que os meus filhos fossem liberados no horário e voltei com as crianças, passamos não me lembro exatamente tudo que foi feito, né? Faz muito tempo. Mas eu me lembro que eu fiz um trajeto lento com eles, devagar, passando aqui e ali. Se eu não me engano, eles pediram para parar para comprar algum docinho, alguma coisa, ou no mercado que tinha no caminho a gente parou para comprar alguma coisa, para vir bem devagar. Então assim, fizemos daquela volta da escola meio que um passeio. Então viemos ali passeando tranquilamente até voltar para casa, já estava até anoitecendo, e aquele episódio ficou marcado para mim. E só tempos depois eu entendi o que eu tinha vivido, quando eu comecei a ouvir os relatos de algumas pessoas falando sobre uma crise de ansiedade daquele nível, né? Então achei importante compartilhar aqui. Não sei se alguém já viveu isso ou se venha a viver. Eu desejo que não, claro, porque é uma experiência muito ruim. Era um momento em que eu estava passando por um problema muito sério, familiar, e o meu corpo encontrou essa forma de se manifestar, né? Do nada, eu acho que uma sensação um pouco estressante, como foi a espera ali no atendimento do banco, desencadeou um bocado de outras coisas, né? Mais uma sobrecarga que o meu corpo já estava suportando, e aí aquilo ali foi um gatilho. Foi um gatilho simples, mas foi um gatilho para despertar uma crise de ansiedade muito ruim. Felizmente, depois disso, eu comecei a observar mais esses sinais do meu corpo. Não aconteceu novamente e eu consegui perceber quando tinha alguma situação estressante que poderia ser um gatilho para a mesma crise. Então, rapidamente, quando eu identificava alguma situação que poderia me deixar ali nervosa, irritada, a ponto de começar a dar aquela angústia de novo, igual aconteceu na fila do banco, eu já parava. Opa, não, chega. Esse estresse é desnecessário. Esse estresse é desnecessário. Se não dá pra resolver agora, eu resolvo depois. O mundo não vai acabar por conta disso. Então eu simplesmente abandonava aquela tarefa, ou aquele lugar, ou aquela coisa, ou aquela conversa, o que fosse, para que não fosse um gatilho para desenvolver uma outra crise. Então eu quis compartilhar e desejo que de alguma forma a minha experiência sirva de ajuda para alguém nesse sentido. Se você já viveu alguma experiência como essa, ou se você sentir que de alguma forma você está numa situação muito estressante, sendo possível, abandone a atividade. Abandone, respire, procure um local tranquilo, procure um aconchego, sabe? Um local tranquilo, quieto, procure alguém que seja um apoio de acolhimento para você e não permita que essa sensação avance ou que desencadeie realmente uma crise de ansiedade, porque é uma sensação muito ruim.
e que eventualmente as pessoas acabam parando até num pronto-socorro para que tome um relaxante muscular ou outras medidas ali. Felizmente para mim não foi necessário, mas foi um aprendizado muito grande. Eu sou uma pessoa que presto muita atenção aos sinais do meu corpo, e isso realmente me surpreendeu, porque eu não estava preparada para aquilo. Mas a partir daquele dia nunca mais aconteceu, porque eu entendi a perceber os gatilhos e fugir deles. Então recomendo que você também procure sempre apoio, sempre ajuda, e evite as situações que podem desencadear. E se acontecer, até nem faça como eu. Procure ajuda, procure um atendimento médico, procure alguém que possa te acolher e te ficar do seu lado, te acompanhar, te levar para uma ajuda médica, tá? Então eu espero que possa ajudar de alguma forma no meu relato. Esse canal é para isso, é pra gente, nós mulheres, nos acolhermos, nos encorajarmos a sermos resilientes nas nossas lutas da vida e sermos pessoas com uma percepção importante de autodesenvolvimento, para que a gente seja mulheres mais felizes, fortes e determinadas na vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber mais notificações. Até mais, até a próxima.